Os exércitos de Mordor estão se movimentando e vai chegando a hora da batalha fundamental pelo destino da Terra-média. Como que vai ser o fim da jornada da Sociedade do Anel? Hoje a gente vai descobrir, conversando sobre O Retorno do Rei, o filme que finaliza a trilogia baseada na obra de J.R.R. Tolkien. Então, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. O Retorno do Rei é um filme dirigido também por Peter Jackson, assim como os dois primeiros da trilogia, e ele foi a maior bilheteria do cinema em 2003. Além de ter vencido 11 Oscars, simplesmente todos aos quais ele foi nominado, inclusive melhor filme e melhor diretor. A única coisa ruim para nós brasileiros é que bem nesse mesmo ano, Cidade de Deus estava concorrendo a 4 prêmios e acabou perdendo 3 deles para O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E além disso tudo, esse filme simplesmente se tornou um marco na história do cinema, assim como toda essa trilogia. O Retorno do Rei é a terceira e última parte da obra do Senhor dos Anéis. Aqui a Terra-média vai se preparando para a batalha contra os exércitos de Mordor que pretendem atacar o reino dos Homens de Gondor. Enquanto isso, o rei Théoden de Rohan reúne seu exército para lutar contra Sauron e o Sam e o Frodo continuam sua jornada até a Montanha da Perdição, onde eles pretendem destruir um anel. O Retorno do Rei é um fechamento glorioso para essa trilogia. Os aspectos técnicos continuam aqui impecáveis e isso é muito perceptível, tanto na fotografia, na maquiagem, nos figurinos e os efeitos visuais. As cenas de batalha, especialmente, são épicas e impressionantes. E essa qualidade desses aspectos técnicos, elas não funcionam simplesmente por si. Todas elas acabam se unindo para formar um filme que transborda emoções. Ele passa muita emoção pra gente. Inclusive, uma das palavras mais repetidas no filme todo é esperança. Isso por vários personagens em vários momentos da trama. E o dever de você continuar a sua caminhada mesmo com a falta dessa esperança, pelo lutar por algo maior do que você mesmo. E o filme todo ele transmite muito essa mensagem de lutar por algo maior, pelos outros, pelo todo, pelo mundo, pela união dos povos e pela paz. Isso mesmo sem ter grandes perspectivas. Até porque em grande parte da narrativa, os personagens eles não sabem se eles vão ter algum triunfo. Aliás, eles têm muito pouca chance e eles sabem do quão arriscada é a sua empreitada. E isso é sentido tanto nas batalhas, com Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf, todos os exércitos lutando por um ideal sem saber qual vai ser o final daquilo, quanto na jornada de Frodo e Sam, que já não tem nem mais perspectivas de que um dia vão voltar para o condado. E falando no Frodo, agora que eles estão dentro de Mordor e cada vez mais perto da Montanha da Perdição e do Olho de Sauron, o fardo dele e as dificuldades vão ficando cada vez maiores, assim como o domínio do Um Anel sobre ele. E nesse sentido, o filme ele nos deixa em dúvida por uma boa parte do tempo se o destino do Frodo estaria em se tornar uma criatura muito próxima do que é o Gollum. Esses sinais são dados em todo o decorrer da narrativa. A cena inicial desse filme ela é muito marcante porque a gente vê o Sméagol antes dele ser tomado pelo Anel. E a gente vai vendo a transformação dele a partir do domínio do Anel sobre ele. E logo que essa cena acaba, ela vai para uma cena dos Hobbits, do Frodo e Sam com o Gollum, em que a gente vê o Frodo defendendo o Sméagol novamente, ficando contra o Sam. Na verdade, ele chega a dispensar o Sam da jornada deles e continua só com o Gollum. E aqui, de novo, vem aquela questão da pena que o Frodo sente daquela criatura, até por talvez se identificar de alguma forma com ele, por aquilo que ele está passando. Lá no primeiro filme ele já tinha sido avisado que a pena é um sentimento que pode levar a graves consequências. Em uma outra cena em que o Frodo está bem perturbado pelo domínio do anel, a gente tem um close nos olhos azuis dele, quando os olhos estão bem abertos assim,
em que ele fica com uma expressão muito semelhante à do Gollum também. E obviamente, quanto mais eles adentram naquele caminho de Mordor, mais perigos eles vão encontrando, até que eles acabam encontrando a cidade de Minas Morgul, em que a gente vê aquele ar espectral verde subindo, que é um verde que é bastante usado para demonstrar perigo no cinema, aquele tom específico. E aí a gente vê o exército dos orcs caminhando até Gondor e a gente vê pela primeira vez o Witch King, ou o Rei Bruxo de Angmar, sentado numa criatura alada que parece um dragão e tem um grito aterrorizante para os seres vivos. Inclusive o Andy Serkis, que é o ator cujos movimentos foram captados para fazer o Gollum, também faz aqui os movimentos do Rei Bruxo. E olha, mesmo Frodo tendo dispensado o Sam lá, se não fosse pelo Sam, ele é aqui a personificação máxima da lealdade para com esse amigo. Tem uma cena muito bonita em que ele chega a carregar literalmente o Frodo por esse caminho tão difícil e tortuoso para o amigo. E é o Sam que mantém o Frodo apegado à vida e à sua tarefa até o fim do filme. E se não fosse pelo Sam, inclusive pelo Gollum indiretamente, o fim dessa história poderia ser bem diferente. Outro ponto muito importante aqui do filme é o destino dos homens da Terra-média, e aqui focando principalmente no reino de Gondor, onde vai ser a batalha dessa vez. E aqui a gente já tem um contraponto muito grande entre o rei de Rohan, Théoden, e o rei regente de Gondor, Denethor. Lá no vídeo das Duas Torres eu comentei que no começo ali daquele filme, os dois reis eles estavam meio corrompidos. Mas a gente sabe que no decorrer das Duas Torres, o Théoden ele volta a ser um rei que se preocupa ali com o seu reino, com o seu povo. E aqui essa diferença fica ainda mais clara. Théoden aqui é um rei que demonstra muita honra, ele vai liderando o seu povo na batalha, ele fica ali na linha de frente. Tem uma cena muito bonita em que ele está discursando ali, motivando o seu exército e ele passa a sua espada batendo na lança de cada um dos combatentes. Além de demonstrar amor pela sua família ali que restou, pela sua sobrinha, a Elwyn. Já Denethor, ele é retratado como totalmente derrotista, ele não faz nada para ajudar o seu exército, quem tem que organizar ali a batalha é o próprio Gandalf. Ele despreza o seu filho Faramir, ele personifica a covardia até. Isso sem falar na sua ambição, né? Porque por ele teria um anel ali com ele para ele usar quando precisasse. Isso leva até o Gandalf dizer que a queda dos reis de Gondor foi porque eles eram muito ambiciosos, né? Eles se preocupavam mais com os seus próprios túmulos do que com a moradia do seu povo. Lembrando aqui que ambos esses reis, eles estavam em momentos de luto, porque eles dois perderam filhos. Mas o Denethor, ele chega no limite da insanidade. E eu não posso deixar de dizer aqui que a atuação do John Noble é muito impressionante. Outro ponto muito impressionante aqui do filme que eu já comentei é a grandiosidade das batalhas. A gente tem momentos aqui bem fortes, como quando os exércitos dos orcs jogam em Minas Tirith cabeças de soldados de Gondor que tombaram, mas ao mesmo tempo a cena em que os exércitos de Rohan chegam para combater esses exércitos dos orcs é muito bonita. É muito grandiosa. E incorporando essa realeza, eles chegam ali nos portões de Mordor, ele enfrenta o mensageiro do Sauron, e eu queria que essa cena inclusive tivesse na versão para os cinemas, porque ela só tá na versão estendida. Mas acho que o principal realmente dessa cena é que eles estão lá pelo Frodo. E o Aragorn, como líder daquele exército, como rei, ele vai pra luta gritando For Frodo, ou pelo Frodo, num gesto super emocionante. E para mim é um símbolo máximo aqui, quase literal, do um por todos e todos por um, porque é exatamente o que está acontecendo aqui. O Frodo sozinho é o que pode livrar toda a Terra-média do perigo, ao mesmo tempo que ali todos os homens, todos os seres, né, os elfos, os anões que estão ali naquela batalha, estão lá para fazer com que o Frodo consiga chegar ao seu objetivo. E aí, de novo, a gente volta para aquilo que eu falei do filme, falar da união, de você lutar. A união é um valor também muito importante desse filme, né? Muito mais do que uma sociedade do anel,
criaram-se laços de lealdade e amizade muito grandes. Criou-se uma irmandade, na verdade. E é essa irmandade que a gente vê reunida naquele quarto quando Frodo acorda. E aí começam, os vários finais do filme. Quando a batalha acaba, a gente vai vendo o que vai acontecendo depois. E uma das coisas que a gente tem é a coroação do Aragorn como rei de Gondor. E aqui a gente tem o início da Quarta Era da Terra-média, uma era de domínio dos homens pela Terra-média, em que vai haver a reconstrução do mundo, a união desses reinos e a paz. Mas a gente também vê aqui a aliança entre as raças, simbolizada pela amizade entre o Gimli e o Legolas, mas principalmente pelo casamento entre Aragorn e Arwen, a elfa filha de Elrond. E aí aqui a gente tem ainda outra cena muito emocionante, que é quando o rei Aragorn faz todos se curvarem aos 4 hobbits ali, porque realmente eles mereceram tamanha sua coragem e seu papel em salvar a Terra-média. Não tem, gente, esse filme é muito bonito, muito bonito. E aí a gente tem, um momento de paz, um momento de felicidade, mas ao mesmo tempo a gente tem a partida do Frodo da Terra-média. E é parecido com aquilo que eu disse no primeiro filme sobre o Bilbo. O Bilbo já não conseguia ficar mais no condado, não conseguia estar em paz o suficiente para estar lá depois de viver coisas que ele viveu na sua jornada. Aqui para o Frodo isso é ainda mais forte. Ele tem feridas físicas e emocionais que não se curam com o tempo, como ele mesmo diz. O peso do fardo dele foi tão grande que ele já não é a mesma pessoa, ele já não consegue ser um hobbit do condado. E é aí que ele decide partir junto com Gandalf e os elfos. E é com esse gostinho amargo, porém doce, que a trilogia encerra com o Sam voltando para o condado dentro da sua casinha em que ele casou com a Rosinha e tem seus filhos, e a porta de sua casa se fechando, terminando a trilogia de forma muito semelhante à qual ela começou, com a porta da casa de Bilbo Bolseiro. Então, gente, esse filme é carregado de emoção. Como toda a trilogia, não é por menos que esses 3 filmes são considerados alguns dos maiores da história do cinema e como eles são referência até hoje. Como eles não envelheceram quase nada em 20 anos. É uma adaptação incrível da obra original literária que por si só também já é incrivelmente influente em literatura, música, jogos. Mesmo com as adaptações que às vezes têm que ser feitas de uma obra literária para uma obra cinematográfica, eles ainda conseguiram fazer um trabalho lindo e emocionante. E eu realmente recomendo vocês assistirem a versão estendida aqui de O Retorno do Rei, porque tem algumas cenas bem marcantes, até porque essa versão dá um final mais digno para o Saruman, sabe? É um final bem violento e forte, mas eu acho que ele merecia, pelo vilão que ele é. E agora a gente já está preparado para a estreia dos Anéis do Poder. Lembrando que o que vai ser retratado nos Anéis do Poder aconteceu milênios antes das histórias aqui de O Senhor dos Anéis. A gente vai ver aqui a história da Forja dos Anéis do Poder. Quem já assistiu tá falando que a série tá incrível e eu vou ver hoje. Não perco por esperar. E se antes de ver Os Anéis do Poder você ainda quer ver os 3 filmes do Senhor dos Anéis para entrar no clima, lembrando, eles estão disponíveis para streaming tanto na HBO Max como na Amazon Prime Video. Então é isso por hoje, pessoal. Comentem aqui o que vocês acham desse filme, o que vocês acham do Senhor dos Anéis, qual dos 3 filmes da trilogia vocês mais gostam. Muito obrigada por estar comigo até aqui e logo eu volto com mais. Então até a próxima!